Vai começar. Atenção, estamos gravando, então, bom dia a todos, tá? Hoje vamos começar mais uma aula. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer que a turma está em peso, isso eu fico muito feliz, e que alguns de vocês estão aparecendo, né? Eu queria ver a carinha de todos vocês são importantes. Inclusive, eu coloquei no meu Facebook essa semana, assim, um negócio lá, por favor, ajudem o professor, apareçam, senão ele pensa que está dando aula para ninguém, né? Então é bom que vocês apareçam, eu fico feliz de coração. Então, o nosso assunto de hoje é como elaborar uma questão ENAD. Como eu estava conversando com vocês, isso vai ser bom sobre vários aspectos. Em primeiro lugar, vocês vão conseguir interpretar as nossas provas dos professores muito melhor que vocês interpretavam antes. Nossa, essa turma já tira notas altas comigo. Agora 10 vai ser obrigatório, né? Vocês, depois da aula de hoje, 10 vocês vão ter que tirar sempre comigo. Né? Mas, segundo lugar, eu estava falando que isso vai permitir com que vocês mesmos, se um dia precisarem, por exemplo, fazer uma prova de admissão de funcionário, etc., vocês saberem extrair o que é importante, o conhecimento, extrair a capacidade de interpretação, vocês vão ver, é bem legal. E terceiro, né, é para vocês se prepararem para o nosso ENAD. Como eu estava falando, o ENAD mostra o quanto os alunos evoluíram durante o curso. E vocês indo bem no ENAD, tirando uma boa nota do ENAD, vocês vão carregar isso para a vida profissional. Olha, eu venho de um curso de logística com alta nota no ENAD. Isto vai significar para o Brasil inteiro que os alunos do curso de logística da Andrade foram bem preparados como profissionais. Então, é um grande caminho, mais da metade do caminho para um bom profissional. Tá? Então é muito importante e prestem atenção. Vocês vão ver que os professores não fazem pegadinha. Os professores não fazem pegadinha nas provas. Eles querem extrair o melhor de você. Tá? Apesar que aluno sempre fala, o professor fez pegadinha aqui, pegadinha ali, não é bem assim, tá? Então vamos ver, eu vou compartilhar a nossa apresentação e vamos começar a discutir um pouco sobre como fazer uma questão do tipo ENAD, né? Tá entrando já. Pessoal, vocês estão enxergando os meus slides? Alguém fala para mim? Sim, prof. Sim. Ótimo, então. Então, como todas as nossas aulas, o primeiro slide dá o título da disciplina, tópicos especiais em logística, o número da semana, no caso, a nossa semana 3, e o título da aula, como elaborar uma questão tipo ENAD. Por acaso, é tipo ENAD, mas essas questões do ENAD são tão bem construídas, tão legais, tão boas, e realmente medem bastante coisa dos alunos, que a gente já fala hoje em dia no Brasil inteiro, questão tipo ENAD, tá? Então, vocês sabem que eu sou o professor Klaus. Vamos lá, gente. Por que a gente faz prova? Por que a gente faz prova? Porque a gente precisa avaliar as pessoas. Existem diferentes tipos de avaliações. Eu posso fazer uma prova, um questionário, um trabalho, uma prova oral, né, onde que o professor faz perguntas oralmente e o aluno tem que responder de forma oral, e assim por diante. O professor pode avaliar até pelo próprio comportamento do aluno dentro da aula. Isto a gente leva para a vida profissional também, né? A gente fala na universidade, os alunos falam, tem prova, ai, que saco, ai, que chato, tem que estudar para a prova. Mas a gente realmente precisa avaliar qual foi o grau de evolução daquele aluno. E se vocês prestarem atenção, gente, comecem a olhar melhor, mais detalhadamente, e prestar atenção. O trabalho de vocês, lá onde vocês todo dia vão, tem que fazer uma série de tarefas, vocês também passam por muitas avaliações.
Algumas vezes por prova, mas muitas vezes por acompanhamento, ou do trabalho sendo realizado, ou do resultado daquele trabalho. Então, por exemplo, indicadores de RH. O que é isso de recursos humanos? Nada mais do que instrumentos de avaliação. Então, pessoal, desculpa dizer, mas quando vocês saírem da faculdade, da universidade, vocês vão continuar sendo avaliados. Talvez não da mesma forma, mas vão continuar sofrendo ação de instrumentos avaliativos. Então, quando a gente fala uma questão de prova, a gente pode falar item também. É uma unidade básica de um instrumento de avaliação de uma disciplina, no nosso caso. Mas pode ser no próprio trabalho de vocês, tá? Quando o chefe chega assim para vocês, o que vocês estão fazendo? E vocês começam a explicar o que estão fazendo, vocês estão sendo avaliados. Estão fazendo, o teu chefe está fazendo uma prova com vocês, tá? Então a gente é avaliado a vida inteira. Eu, professor, sou avaliado por vocês quando vocês fazem aquela avaliação online, como que o professor está, como que ele é, etc. E assim por diante. Numa prova que a gente faz na faculdade ou mesmo no INAD, existem dois grandes tipos de questão, dois tipos de item, dois tipos de questão de prova. Aquelas de resposta livre, que a gente chama no dia a dia de discursivas, e aquelas de resposta orientada, que a gente chama de objetiva. Normalmente, estas questões, esses itens de resposta orientada ou objetiva, são os que a gente mais usa, são os de múltipla escolha, onde que você tem várias alternativas e pode ser ou uma ou mais alternativas, normalmente é uma só. E essa questão de múltipla escolha é o que mais aparece em termos de item de resposta orientada lá no INAD. Mas também aparecem itens, questões de resposta livre. O INAD, e daí a gente tenta aplicar em tudo, não só no INAD, como eu falei para vocês, o INAD mudou o jeito que os professores fazem prova em universidade. Não só nas universidades particulares, mas nas públicas. Por dois motivos. Os alunos vão fazer o INAD e precisam se acostumar a isso, mas principalmente porque as questões do INAD são muito bem construídas. Elas permitem que o aluno analise uma situação e interprete aquela situação. Não são aquelas questões que a gente chama de decoreba. Por exemplo, o que é isto, o que é aquilo. Eu vou dar um exemplo prático meu. Quando eu comecei a dar aula em ensino superior, a minha primeira turma foi uma turma de agronomia lá na Universidade Federal do Paraná. Eu entrei como professor substituto, um contrato de 1 ano só, e eu tinha que dar uma disciplina. A primeira prova foi assim, ela foi toda discursiva, foi bem assim. O que é tal coisa? O que é outra coisa? O que é isto? O que é aquilo? As frases tinham o enunciado de cada questão, tinha uma frase só em uma linha só. E daí um espaço para responder. Eu estava acostumado como aluno e repliquei isso para os meus alunos. E daí a média da turma foi 3, 4. E eu, como professor novato, fiquei muito preocupado. Como assim? Daí eu fui perguntar para os alunos, gente, por que essa nota tão baixa? Ah, professora, a prova estava decoreba. Como assim decoreba? O que é isto? O que é aquilo? Como se faz isso? Como se faz aquilo? Isso é decoreba, professor. Se alguém decorar, passa na sua prova. E daí eu pensei assim, mas, pô, que prova que vocês querem? A gente quer a prova prática. Daí a segunda prova, eu fiz assim, você foi contratado por um fazendeiro, tem que fazer isso, isso e aquilo, e tem tais materiais à disposição. Como que você faz?
E daí, para responder essa pergunta, você tinha que saber todos os conceitos básicos e aplicá-los no dia a dia. Eu corrigi a prova e a média foi 3,4. Daí eu fiquei mais preocupado ainda. Pessoal, não é esse tipo de prova que vocês querem? Não era prática. Professor, a sua prova foi maravilhosa, hiper prática. Pô, mas gente, por que vocês tiraram essa nota então? A gente não estudou, professor. Então, é claro que não adianta você ter questões muito bem feitas, enunciado claro, fazer você pensar, se você não estuda. Você tem que estudar conceitos básicos, tem que estudar, imaginar a aplicação disso, e assim por diante. E as questões do tipo ENAD, elas revolucionaram as questões de prova no ensino superior aqui no Brasil, tá? Por quê? Elas têm várias características, então elas devem ter enunciado claro, direto e preciso. Claro que você não confunda direto que fale sobre aquele assunto e preciso que traga as informações necessárias para a resposta. Os textos que a gente usa nas questões ENAD são temas atuais, podem ser usados, e muitas vezes são usados, quadros, tabelas, figuras, textos ou segmentos de textos que ajudam ao aluno interpretar aquilo e responder a pergunta, e, obviamente, atende às diretrizes de cada curso para quem se faz o ENAD. O que se tenta evitar numa questão tipo ENAD? De novo, eu estou falando uma questão tipo ENAD porque ela revolucionou a maneira dos cursos superiores fazerem prova, tá? Deixando bem claro isso. Isso foi tão forte para a gente, professores, que a gente fala hoje questão tipo ENAD. Como você fala para fotocópia Xerox, para você fala para lâmina de barbear Gillette, a gente fala hoje questão tipo ENAD. Então, o que a gente tenta evitar numa questão tipo ENAD? Primeiro, a memorização pura e simples ou mera recordação de conceitos e fórmulas. Então, quando eu faço uma pergunta assim, o que é tal coisa? Eu só estou pedindo a memorização para vocês. Segundo lugar, aspectos regionais e muito específicos. Então, eu pergunto uma coisa aqui do Paraná. Por que no Paraná, em vez de salsicha, se fala vina? Na verdade, isso só se fala em Curitiba, inclusive, né? Você vai para São Paulo, pede um cachorro quente. Eu quero com 2 vinas. O cara lá do carrinho do cachorro quente vai olhar para você assim, pensando assim, você está xingando, elogiando, você está drogado, está bêbado, está o quê? O que é vina? É o jeito que a gente chama a salsicha aqui em Curitiba, né? É Até... bolacha, professor. Hã? É bolacha. Bolacha, não. É bolacha ou biscoito? É bolacha, professor. É bolacha, né? Exatamente. No Rio de Janeiro que é biscoito, né? É. Biscoito é Aliás, aquele negocinho com um gotinho de chocolate, que lá é biscoito. tá, então eu concordo com você. Vocês sabem por que se chama Vina a salsicha aqui em Curitiba? Alguém sabe? Não faço ideia. É o seguinte, como nós temos muitos europeus aqui, os europeus gostam muito de salsicha, só para vocês terem ideia, na Alemanha existem 400 tipos de salsicha diferentes, e Nossa. eles trouxeram para cá, quando imigraram, e começaram a fazer as diferentes salsichas. Uma das salsichas que mais ficou famosa em Curitiba foi a salsicha tipo vienense. Viena, capital da Áustria. Na Áustria se fala alemão. Quem nasce em Viena, o vienense, em alemão se chama Wiener. W-I-E-N-E-R. Wiener. Só que quando você fala muito rápido, da onde que você veio e tal, o que você é, esse ER no final vira um A. Então você escreve Wiener, mas
você, quando está falando rapidamente, o falar correto seria Wiener, mas o falar rápido é Wiener. Eu sou vienense. Ich bin Wiener. Eu sou vienense. Wiener, Wiener, Wiener. E isso eles falavam para salsicha. Eles não falavam salsicha vienense. Eles falavam simplesmente o equivalente em alemão a vienense. É uma Wiener. Uma Wiener é uma salsicha tipo Wiener. Só que quando você fala muito rápido em alemão, o Wiener vira Wiener. Por isso que hoje a gente fala salsicha, em vez de salsicha, a gente fala Wiener, tá? Mas existem outros tipos de salsicha. Tem a salsicha berlinense, que eles chamam de Berliner, e assim por diante. Isso é um aspecto regional. E a gente deve evitar isso, não só no INAD, no próprio INAD, mas em qualquer prova. Por quê? O profissional tem que ser preparado para responder questões do Brasil inteiro ou do mundo inteiro. Ele não pode ficar restrito a questões regionais. E, obviamente, o que deve se evitar numa questão de prova, ainda mais tipo ENAD, é a questão ter algum viés político ou conotação pejorativa ou discriminatória, tá? Então, a gente está vivendo um tempo complicado, né? O brasileiro em si, ele sempre foi muito preconceituoso, não só quanto à cor, quanto à condição econômica, social, quanto à origem da pessoa, quanto à religião da pessoa, né? A gente vê religiões afrodescendentes, né? Umbanda, Candomblé, que a nossa população é majoritariamente vinda da África, descendente de africanos, e nós mesmos somos extremamente preconceituosos contra essas religiões, né? Então, não é só cor, nós somos extremamente sexistas, o brasileiro é extremamente machista, etc. E isso a gente deve, e nós somos, ultimamente, nos últimos anos, nós nos dividimos em dois grandes grupos políticos, né? Esquerda e direita. Se você não é de esquerda nem de direita, você não vale nada, né? Parece assim ultimamente no Brasil. Então, isso a gente deve evitar de qualquer maneira, nenhuma questão de prova. Mesmo que vocês vão fazer, elaborar uma prova para admissão de uma pessoa na empresa de vocês, evitem isso, tá? Isso sigam como uma lição para a vida. Vamos lá. Eu falei para vocês que tem dois grandes grupos de questões, as questões objetivas e as discursivas, né? Então, as objetivas, elas vão ter sempre três componentes. Sempre três componentes. Sempre três componentes. E, pô, professor, que complicado. Não é tão complicado não, pessoal. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Então, vai ter um texto base, um enunciado e as alternativas à disposição para você responder. Já vou mostrar com calma, pessoal. Então, em relação aos aspectos formais, a gente começa uma questão apresentando um contexto, apresentando uma situação. Sempre, sempre a gente faz isso. Não precisa ter 20 linhas, pode ter 2 ou 3 linhas, mas a gente sempre começa apresentando um contexto. Esse é o chamado texto base. Nesse contexto, a gente vai apresentar uma situação problema. Então, a gente vai trazer um contexto, um texto base, e dentro dele estará inserido um problema. E daí eu vou fazer um enunciado, eu vou apresentar as alternativas. E daí eu vou colocar as alternativas. Se eu peguei o texto de algum lugar, o texto, figura, gráfico, tabela, eu devo apresentar as referências segundo a ABNT. Ô, professor, que complicado. Não é tão complicado. Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, vários exemplos onde que a gente mostra exatamente isso. Então, texto base, o enunciado e as alternativas. Tá? Vamos lá.
Texto base. Como deve ser esse contexto ou texto base? Primeiro, ele deve ser coerente. O que é coerente, né? Coerente, ele deve ter um nexo, né? Não deve ser um texto assim jogado na louca e sem sentido. Segundo, o vocabulário deve ser conhecido, né? Então, algumas vezes, principalmente pessoas que leem muito como eu, algumas vezes a gente considera um certo vocabulário conhecido como pode não ser conhecido, né? Porque a gente está acostumado. Uma vez eu estava dando aula para um grupo de mestrado e doutorado em gestão ambiental e comentando lá sobre o que as empresas fazem dentro da gestão ambiental, eu usei a frase seguinte: este é um erro crasso que as empresas fazem. E daí os alunos começaram a me olhar com uma cara meio diferente, estranha. Eu pensei, o que eu falei? Falei palavrão? Falei porcaria? Eu falei mal de alguém aqui? Daí eu parei a aula. Gente, o que aconteceu? Daí os alunos, professor, o que é crasso? Eu, para mim, achava, eu fiz um erro, Klaus fez um erro. Por quê? Eu achava que crasso era uma palavra conhecida por todos, né? Crasso, crasso, um erro grosseiro, um erro que não tem nexo, um erro que não devia ter sido feito, tá? Mas não é uma palavra usada no dia a dia. Por isso que a gente fala que no texto base a gente deve usar um vocabulário conhecido por aquelas pessoas que vão fazer a prova. As situações utilizadas também devem ser conhecidas, e se eu colocar imagens, por exemplo, eu devo colocar imagens que sejam pertinentes, né? Que sejam ligadas, pertinente significa isso, que sejam ligadas àquele assunto. E, obviamente, que sejam de boa qualidade, né? De vez em quando, a gente, nós, professores, fazemos um erro nas nossas provas no presencial, né? Então, as nossas provas, a gente faz a matriz e dá para xerocar. Obviamente que não é impresso em tinta colorida, gente, não dá. Nós somos quantos mil alunos lá na Ana Andrade, cada um faz 4, 5 provas a cada bimestre, não dá. Então, a gente tira xerox preto e branco. E a gente não se liga que algumas vezes no Xerox a imagem perde muita qualidade. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também. E como é composto este enunciado? Daí vem o enunciado. Eu já vou mostrar, então. Calma, gente. Tem o texto base, para da onde que a gente vai tirar todo o resto, e o enunciado. O enunciado, ele enuncia alguma coisa, ele anuncia alguma coisa. Opa, eu estou me lembrando das provas do professor Klaus. O professor Klaus, em muitas questões, coloca um texto, esse deve ser o texto base, né? E daí ele coloca uma frasezinha embaixo, entre o texto base e as alternativas. Por exemplo, o professor coloca, a partir do texto acima, qual das alternativas abaixo está correta? Ou alguma coisa assim. Então, nesse enunciado, eu vou anunciar as alternativas. Então, eu vou fazer um desafio e vocês têm que solucionar. A partir do texto acima, veja qual alternativa abaixo está correta. O que eu estou fazendo? Eu estou desafiando vocês. É claro que esse pequeno texto, normalmente é uma ou duas linhas, deve ser coeso, né? Ele deve ser por inteiro, coerente, quer dizer, não deve ser maluco. E o desafio que eu faço no enunciado tem que ser articulado ou tem que ser em função do texto base que está assim. E, professor, tá complicado. Calma, gente, calma. Eu vou mostrar na prática e daí vocês vão reconhecer tudo. Não tenham receio. Vocês vão entender e vocês vão reconhecer ali na prática tudo. E daí vem as alternativas. Normalmente a gente coloca 5 alternativas,
sendo 4 erradas, incorretas, e uma correta, tá? Olha só que bonito, o pessoal da educação usa. As alternativas incorretas são os distratores. Olha que bonito. Eu aprendi há pouco tempo atrás isso daí, viu? Para mim sempre foi a alternativa incorreta. Hoje a gente chama na educação de distratores. É claro que as alternativas incorretas têm que se relacionar com o enunciado, plausíveis, né? Tem que ter uma lógica, mas sem ser pegadinha, tem que ser bem redigido, seguir uma ordem lógica, e tem que evitar termos impessoais. Impessoal é aquele que não se refere a algo específico. Por exemplo, considere-se, calcule-se, e evitar termos absolutos. Os termos absolutos, eles não dizem muita coisa, né? Então, sempre, nunca, totalmente, absolutamente. Ou ainda evitar termos como falso, incorreto, não, errado. A gente tenta evitar, algumas vezes não dá para evitar, tá? Então, algumas vezes a gente ainda considera, o próprio ENAD faz isso, usa esses termos incorreto, falso, etc, tá? Dependendo da ocasião, a gente ainda usa isso, mas a gente deve evitar o máximo possível. Olha só, vamos começar a falar de dar exemplos. O primeiro exemplo é questão objetiva de complementação simples. Olha só, nossa, complementação simples, o que é isso? Gente, é o seguinte, eu dou um enunciado com uma frase, vocês têm que procurar nas alternativas qual é o complemento daquela frase. Só isso. Então, o enunciado é redigido em forma de uma frase incompleta. E as alternativas são propostas para completar aquela frase do enunciado. Então, vejam só, todos os exemplos que eu vou dar agora, gente, são tirados do último ENAD, para vocês começarem a pegar como é que é. E olha o que eu fiz na primeira pergunta. Peguei uma questão sobre as etiquetas RIFT. Se lembram que eu falei das etiquetas RIFT? Cai no ENAD, olha só. E o último ENAD não teve só uma pergunta sobre RIFT, etiquetas RIFT. Teve mais perguntas, tá? Mas isso é só para vocês verem, tá? O que os professores fazem. O ENAD é um espelho do que as empresas vão pedir de conhecimento depois para vocês. Então, olha aí, ó, os professores estão certos, hein, gente? Vamos lá. Então, eles fizeram, se vocês estão vendo aqui, questão 18, o último ENAD de logística foi em 2018, tá? Eu não sei quando vai ser o próximo, acho que é esse ano ou ano que vem, né? Para a turma que está se formando esse ano, ou para a turma que vai se formar no que vem, não sei no caso de logística. Então, eles fizeram um texto base, tá? Olha o texto base. Então, ele dá um contexto. Ele fala sobre as etiquetas RIFT. Surge com o objetivo de automatizar o rastreamento, produto, etc. Como ele tirou isso de um trabalho científico, olha aqui, a aplicação de RIFT na logística. Foi publicado em 2014 na revista Gestão e Produção. Gente, eu sou revisor dessa revista, tá? Eu sou examinador dessa revista. Por ano vem uns 5, 6 trabalhos para eu examinar. Então, esse é o texto base, tá? Daí ele faz o enunciado. Lembrem-se que o enunciado, ele vai anunciar as questões, as alternativas, tá? Como isso é uma questão objetiva de complementação simples, o enunciado, ele para no meio da frase. E daí você tem que pegar a alternativa que refere-se àquela frase. Considerando essas informações do texto base acima, é correto afirmar que no transporte internacional, RIFT agrega valor ao produto se for aplicado a... E daí vocês vão escolher a alternativa. No nosso caso, é a alternativa D. For aplicado a containers porque garante a identificação das cargas,
a rastreabilidade de produtos, monitoramento online e etc. Se vocês começarem a examinar aqui, fizeram uma leitura rápida, vocês vão ver que todas as alternativas são construídas de forma muito parecida. Inclusive, 3 começam com containers porque garante a identificação. Estão vendo aqui, ó, a B, a C e a D. E 2 delas começam diferentes rotas de distribuição. Então, elas são muito próximas. Daí, você não é pegadinha, gente, não é pegadinha. Você realmente tem que prestar atenção e colocar todos os teus conhecimentos em ação, porque daí você vai diferenciar ou você vai ver o que diferencia uma alternativa da outra. E atenção, o importante não é decorar, o importante é vocês poderem ver o que está de errado. Vamos pegar isso daí e vamos colocar em prática. Eu tenho lá uma situação prática na minha empresa. Você é o chefe, teu funcionário está fazendo. O que você vai fazer? Como que você vai agir? Você vai analisar a ação do teu funcionário e vai ver se essa ação está errada. Ou aonde a ação está errada. A mesma coisa, o mesmo tipo de pensamento você vai aplicar aqui. Você vai ver cada alternativa, comparar com o teu conhecimento e ver onde que aquela alternativa está errada. Opa, ela está errada aqui, isso daí é impossível, tá? A mesma coisa você vai fazer na prática. Então, o teu funcionário está lá trabalhando, não dá um resultado muito bom, você pede para ele repetir, você vai examinar ponto por ponto o que ele está fazendo de errado, aonde ele está fazendo de errado. E daí você vai mostrar, vai dar um treinamento e assim por diante, tá? Para vocês verem que prova não é nada diferente do que o dia a dia, tá? Só que prova a gente tem que sentar numa carteira e usar lápis, caneta, borracha, papel, etc. Tá? Então, a primeiro tipo de questão objetiva de complementação simples, texto base, o enunciado que vai anunciar as questões e ele para no meio da frase. Você tem que achar entre as alternativas qual é a alternativa correta para continuar esta frase. Por isso é chamada de complementação simples. Tem a de resposta única, né, que é muito utilizado, né? Então, ela é semelhante de complementação simples, mas o enunciado é redigido em forma de pergunta. Daí você tem as alternativas e simplesmente vai marcar qual que está correta. Então, aqui também do último ENAD de logística, né? A questão 20 foi lá, uma distribuidora possui 2 tipos de caminhão, etc. Para cada viagem são necessárias 4 horas e assim por diante. Ele dá uma situação prática, ele dá um contexto. Vocês estão vendo o contexto aí? Tudo o que está acontecendo lá. Ele dá um contexto, uma situação prática. E daí, isto já está inserido o problema aqui, porque o próprio contexto é um problema. E daí ele faz um enunciado. Nesse caso, ele faz em forma de pergunta. Quantas viagens devem ser feitas pelo caminhão A para garantir o tempo de viagem e o tempo de descarga disponível na carteira de horários da distribuidora seja zerado, tá? Daí você tem que, ele anuncia as questões. Ele pega esse texto base e cria um problema para você resolver a partir do enunciado. E daí você vai no enunciado e ver qual a alternativa correta. Na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que voltar para o texto base e começar a pensar, começar a calcular. E daí você pega qual foi a pergunta, vê as alternativas e responde, tá? De novo, texto base, enunciado e alternativas. Destas, só tem uma correta. No nosso caso, a alternativa correta é B. Então, o caminhão tem que fazer 5 viagens para que
a carteira de horários da distribuidora seja zerada, tá? Texto base, o enunciado e as alternativas. Olha, essa daqui é legal. É uma questão objetiva de interpretação. Professor, dá para fazer de interpretação uma objetiva? Claro que dá. Ela é formulada a partir de uma situação estímulo que está no enunciado. Calma, a gente já vai ver. Essa situação compõe o problema, e a partir desta situação, vocês têm que organizar as ideias, os dados e informações para resolver. A situação estímulo pode ser um texto, um caso, uma tabela, um diagrama, um gráfico, uma figura, um mapa, uma ilustração, qualquer coisa ou mistura delas. Vamos pegar a questão 26 do último ENAD em logística. Um comprador que trabalha numa fábrica de componentes de computador necessita atender um pedido de 10 mil espaçadores, peças utilizadas em embalagem, que poderão ser produzidos internamente ou comprados de um fornecedor que apresenta a melhor proposta. Na tabela a seguir, mostram-se as condições que estão sob análise desse comprador. Então, tem ali a opção, fabricar ele mesmo, qual é o custo fixo, o custo variável. Comprar de A, custo fixo, custo variável. Comprar de B, custo fixo, custo variável. E dá a tabela. Isto daqui é o texto base. Esse texto base já vem com uma tabela. E daí ele dá o enunciado. Nessa situação, o comprador deve optar por. É uma frase bem curta, bem simples, mas ela dá um problema para você. Por quê? Você tem três situações e o enunciado diz, opte por uma, escolha uma. Então, o enunciado dá um problema para vocês. E ele introduz as alternativas. Dessas alternativas, só uma está correta. O que você tem que fazer? Você tem que voltar aqui no texto base, na tabela que veio, né? Nesse caso de interpretação, sempre vem algo junto, tá? Para auxiliar a pessoa a interpretar. E daí o enunciado diz, se vira, meu amigo, qual que é a melhor opção? Pessoal, isto daqui não é prático? Se isso daqui não for prático, me desculpem, eu não sei o que é prático. O Ivan, por exemplo, trabalha numa empresa de ônibus. Ivan, você já teve que... já foi submetido pelo teu chefe a situações semelhantes a essa, Ivan? Me conta. Fala mais alto, Ivan. Oi, professor. Fala mais alto. Então, já, em questões do custo, nosso lá, o custo é questão de hora extras. Sempre optar pelo mais em conta. E daí, exatamente. O que teu chefe está fazendo, Ivan? Ele está fazendo uma questão de prova com você. Sim. E ainda mais, tipo INAD. Olha que legal. O teu chefe te deu um exemplo aqui, professor. Tipo assim, eu tenho uma escala lá de... Tem que fechar uma escala para o motorista, tem que cobrir a falta desses funcionários. Eu tenho lá o motorista. Normalmente o pessoal, e a gente sempre orienta o pessoal, sempre chamar o funcionário, ou o motorista, ou o cobrador, no caso, mais novo de empresa, por quê? Ah, não, mas o cara não quer vir, não tá fazer. Ah, não, mas vou chamar tem o João e o Pedro. O Pedro lá tem 1 ano de empresa, o João tem 10 anos. Ah, não, mas o João sempre vem fazer. Só que o custo da hora extra do João, que tem 10 anos, é bem mais caro. Por que que é mais caro? Por causa do tempo de serviço. De trabalho que tem na empresa. E exato. O Pedro, que tem 1 ano, o custo dele é menor, então ele não tem tantos encargos. Vai ser bem mais em conta, né? Vamos dizer assim, a hora extra do João, hoje é, vamos dizer, R$40 a hora dele trabalhada. A do Pedro vai custar 20. Então sempre tem que optar pelo mais em conta. Então, o que teu chefe fez? Olha, Ivan, faça a escala de hora extra. Nós temos que fazer X horas extra. Faça a escala. Daí, naquela tabelinha vai aparecer as opções.
João, R$ 40 a hora extra. Pedro, R$ 20 a hora extra. Né? Daí, José, R$ 15 a hora extra. E daí o teu chefe vai fazer um enunciado. Nessa situação, Ivan, opte por qual? E daí tem as alternativas. O Ivan vai ter que optar e vai ter que dar uma razão por fazer aquela opção. Então, o que o chefe do João do Ivan está fazendo? Ele está fazendo uma questão tipo ENAD de interpretação. Olha que legal. Isso são situações bem práticas que a gente está mudando o nosso jeito de fazer as provas. E o ENAD que permitiu isso para a gente, que forçou a gente a fazer isso ao longo do tempo. A gente ainda não está 100% como professores, mas a gente está caminhando para isso. Porque o ENAD quer testar você como profissional, não como estudante. E isso que a gente está fazendo nas nossas provas do dia a dia, tá? Então, situação, ou texto básico, uma situação, o enunciado, nessa situação, o comprador deve optar por, e daí, né, ele dá uma ação que você deve fazer, optar por, e daí as alternativas. No nosso caso, a resposta aqui é avaliar o custo total de operação de suprimentos e fabricar internamente, que provavelmente vai ser mais barato fabricar internamente. Então, a alternativa E. E também tem aquelas, vocês já sofreram comigo nesse caso aqui, olha, eu adoro esse tipo de... Eu adoro. Questão objetiva de resposta múltipla. Ela contempla 3 ou 4 informações que são derivadas de um tema explicitado, tema colocado no enunciado, em um texto base, e são a chave das respostas. As respostas, as alternativas aqui, eu preciso de uma chave para responder isto. Calma que eu já vou mostrar. Então, essa chave de resposta são as alternativas de resposta. Cada uma delas consta como uma afirmação dentre as apresentadas. E pode ter uma ou mais verdadeiras, ou nenhuma verdadeira em relação ao texto base. De novo, vamos lá. Toda questão objetiva tem que ter um texto base. Aqui, olha, com a concorrência internacional, etc. Isso daqui é tirado de Balu. Balu é um autor bem importante aqui no Brasil, pro Brasil, em relação à logística, né? Vocês já devem ter lido vários trabalhos do Balu. E daí, ele continua com essa ideia e coloca um enunciado com 4 possibilidades. Considerando essas informações, bem como as ações necessárias ao planejamento, avalie as afirmações a seguir. E dá 4 afirmações. E daí ele faz um novo enunciado, mas pequeno. É correto o que se afirma em. E daí dá 5 alternativas. É bom sempre lembrar que antigamente a gente só colocava 1, 2 e 3, 1, 2 e 4, não colocava o apenas. Esse apenas está aqui para fazer um ponto final, para o aluno não confundir, para a pessoa não confundir, tá? A intenção não é confundir o aluno, a intenção é deixar mais claro possível. A intenção final é testar os conhecimentos dele. Então, aqui eu tenho o texto base e o enunciado começa desse considerando as informações, até, inclusive, é correto afirmar o que se afirma em. E daí o aluno tem que pegar a partir desse texto base e ver. A afirmação 1 está correta? A afirmação 2 está correta? A afirmação 3 está correta? A afirmação 4 está correta. E daí ele vai pegar quais afirmações estão corretas em relação ao texto base e marcar a alternativa. Olha, 1, 2 e 3 estão corretas, então é a alternativa A. No nosso caso, é a alternativa C. A 1, a 3 e a 4 estão corretas, então somente a 2 está
incorreta, tá? O resto está correto em relação àquele texto base. É interessante notar que a gente nunca faz assim, neste caso, todas as alternativas estão incorretas. Todas as afirmações estão incorretas, perdão. Porque aqui em cima, esse 1, 2, 3 e 4 são afirmações. Agora, esse A, B, C, D e E são alternativas. Então, nesse caso, a gente nunca faz uma alternativa onde está escrito todas as afirmações estão erradas, tá? A gente só coloca pelo lado correto. E daí tem um tipo de questão que eu já fiz, inclusive, com vocês, mas não é muito comum aparecer, mesmo nas provas do ENAD, tá? É uma questão chamada objetiva de asserção-razão. É quando a gente faz uma relação entre duas proposições, tá? Então, vamos ver aqui. Eu peguei a questão 30 do último ENAD de logística. Ele dá um texto base, então, Fleury e Lavalle, posicionamento mercadológico com base em capacidade logística, etc. Então, ele dá uma situação, um contexto. Daí ele faz um enunciado, considerando esse contexto e as relações comerciais entre empresas que compõem uma cadeia de suprimentos, avalia as asserções. Asserções é como se fosse uma afirmação. Avalia as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, ele dá a asserção 1 e coloca entre elas a palavra porquê e dá a asserção 2, tá? Esta palavra entre elas faz ou não uma ligação entre as duas asserções. E daí ele dá as alternativas. Olha só, a asserção 1 e a asserção 2. A partir desse momento, a gente tem uma série de condições possíveis. Por exemplo, a asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a 2 é uma justificativa da 1. A asserção 1 e 2 são verdadeiras, mas a 2 não tem nada a ver com a 1. Ela é verdadeira, mas não tem nada a ver, foi colocado aqui de louco. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. A asserção 1 é falsa e a 2 é verdadeira. A asserção 1 e 2 são falsas. Então, a frase, afirmação 1 e a frase, afirmação 2, são falsas, tá? Então, aqui a gente tem duas situações. Uma que simplesmente diz que elas são verdadeiras ou falsas, uma independente da outra, e a outra situação em que diz assim, olha, a 2 é justificativa para 1, a 2 justifica 1, ou não, né? E daí você tem que escolher qual é a relação concreta entre elas. Fala, Ivan. A letra C, né? Como? A letra C, né? B de bola? C. D de dado? Não, C de cebola. Não entendi. A letra C, né? Vamos ver aqui a resposta? Letra B, olha só. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Quer dizer, se você pegar essa frase, tá certo. Se você pegar essa frase, tá certo. Mas esta segunda frase não justifica a primeira. Não. Nem tem muito anexo, né? Diante das mudanças que vêm ocorrendo no ambiente econômico, verifica-se a tendência de se continuar privilegiando o serviço ao cliente. Por quê? Com o aumento da competitividade que impulsiona a demanda de melhores serviços pelos clientes, as empresas estabelecem como um dos seus objetivos principais a melhoria nos prazos de reposição do estoque. Não tem... A reposição no estoque não significa necessariamente privilegiar o serviço ao cliente, né? Privilegiar o serviço ao cliente é muitas outras coisas, tá? Então, a resposta correta é a B. Não é um tipo de questão muito usado. Eu sempre tento colocar nas minhas provas pelo menos uma questão assim. Nem sempre é possível, tá? Nem sempre é possível, mas eu tento colocar.
É bem interessante. Alguma pergunta até agora sobre questões objetivas, pessoal? Objetivas? E essas Então, agora, questões de, fale. essas, essas questões de aí, em forma de ENAD, cai muito em concurso, né, professor? Cai, Concurso só no HB, né? cai bastante. Falou disso. Outra coisa que é importante vocês aprenderem como se faz isso e como se interpreta esse tipo de questão. E daí a gente vai para questões discursivas. A gente pode chamar de dissertativa, aberta, descritiva, tipo ensaio ou de resposta livre. Mas o que uma questão discursiva ou dissertativa ela quer avaliar? Ela quer avaliar a clareza, coerência, coesão, né? Que se o teu texto está ligando uma coisa com a outra. Quais são as tuas estratégias argumentativas? Como você argumenta sobre uma certa situação? Como você utiliza o vocabulário? Se você utiliza o vocabulário correto, a gramática correta e assim por diante, tá? A questão discursiva, ela não avalia somente se você entendeu aquela situação, aquele texto base e aquele problema ao qual você foi pedido para consertar. Ele também avalia se você consegue colocar a sua ideia de uma forma correta, de uma forma clara. Atenção, pessoal, se uma pessoa ela consegue expor de forma oral algo com muita clareza, ela também consegue escrever isso com muita clareza, tá? Ela simplesmente coloca a ideia que ela ia falar, ela coloca na forma de escrita. E tem muitos empregos, gente, que a gente precisa ter o vocabulário correto e usar a gramática correta, né, gente? É complicado. Algumas vezes eu vejo coisas assim em pessoas com universidade, etc., que não deviam escapar. Erros básicos, erros grosseiros. Ah, professor, o senhor está sendo chato, o senhor está sendo preconceituoso. Não, gente. Quanto melhor você coloca a tua ideia, tanto de forma oral quanto de forma escrita, mais fácil a outra pessoa entende, tá? Então não é porque o professor é chato, porque o professor é preconceituoso, eu não falo português direito, eu não escrevo direito, então o professor vai acabar comigo. Não é por causa disso. De novo, eu repito, quanto mais claro você expressa a tua ideia via oral, quanto mais claro você escreve a tua ideia, mais fácil é para as outras pessoas entenderem e fazerem aquilo que precisa ser feito, tá? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Geralmente as questões discursivas têm poucos itens, mas exigem uma resposta mais longa. E ela é usada para aquilo que a gente não consegue avaliar nas questões objetivas, que é o argumento, análise de resultado. O que é argumento? Tipo assim, gente, tem uma situação tal, como você resolve? E daí você vai argumentar, você vai explicar como você vai resolver isso. E isso nem sempre a gente consegue avaliar numa questão objetiva. Por quê? As alternativas de resposta possíveis já estão ali. Você não consegue argumentar nada. Você vai pensar, você vai refletir, você vai raciocinar, mas você não vai precisar argumentar o porquê daquilo. Chega o chefe do Ivan, ele deu um problema. Ivan, olha, nós temos uma situação, temos que fazer lá a distribuição de horas extras. Está aqui quanto custa a hora extra de cada um. Resolva o problema. O que o chefe do Ivan está fazendo? Uma questão lá. Deu um problema para o Ivan resolver. Daí o Ivan resolve, olha, a melhor alternativa é esta. Então, o chefe do Ivan, olha, magnífico. Tudo bem.
Daí ele faz uma simples pergunta para o Ivan. Uma bem simples. O chefe vai perguntar, por que esta distribuição de horas? Por que esse resultado? Daí o Ivan vai ter que argumentar. Ele vai ter que dizer, olha, porque esta hora extra é mais barato, etc. E assim por diante. Fiz uma composição. Não é isso, Ivan? Isso, porque eu não vou concentrar as horas somente em um funcionário, né, professor? Por quê? Porque também não vou, porque vai estar trabalhando, vou estar exigindo demais dele, então vamos distribuir para todos os funcionários, né? Exatamente. O que o Ivan está fazendo agora? Ele está... Tem um entendimento que só um é favorecido dentro da empresa, né? O Ivan está argumentando com o chefe. O chefe quer saber, pô, ficou legal a tua tabela de horas extras. Mas, Ivan, por que você fez a tabela assim? Me explica. Isso são situações bem comuns no dia a dia dentro de um emprego. Por isso que a gente faz questões discursivas. A gente não quer que vocês respondam simples sim ou não. A gente quer que vocês argumentem. Então, a gente está fazendo um exercício já para a vida profissional. De novo, gente, de novo. Isso tudo que eu estou mostrando para vocês é para vocês verem que prova é importante não só para tirar uma nota, mas para mimetizar, para já simular o que é a vida profissional. Tá? Então, o Ivan está fazendo uma argumentação, ele está respondendo para o chefe o porquê que ele fez a tabela de distribuição de horas extras daquela maneira. Ele está argumentando. Olha que legal. Ele está analisando os resultados e argumentando. Olha só, para fazer a elaboração, olha que legal, né? A gente precisa, para fazer a elaboração de uma pergunta discursiva, a gente precisa levar em conta algumas coisas, né? Propor explicação e solução para os problemas, né? Para o aluno propor explicação, o aluno deve aplicar o que aprendeu às situações novas, o aluno deve fazer comparações ou classificação de dados e informações, o aluno deve estabelecer relações entre fatos e princípios, por exemplo, a relação causa e efeito. O aluno deve analisar a propriedade das afirmações e o valor dos procedimentos. Ele deve analisar e criticar a veracidade, né, se aquelas informações são reais, são verdadeiras ou não. Ele deve assumir uma posição favorável ou contrária, faltou um acento no ali, contrária a alguma conduta, aproveitando a devida argumentação. Ele deve demonstrar capacidade de análise e síntese, né, que é resumo, originalidade e julgamento de valor. Ele deve formular, fazer conclusões a partir de elementos fornecidos. E ele deve demonstrar a capacidade de organizar ideias e expressá-las de forma escrita e de maneira coerente e lógica, tá? São situações que a gente pode aplicar nas questões discursivas. Gente, vocês estão... vocês são chefes lá na empresa de vocês. Olha, dá uma dica aqui, ó. O Sr. Klaus está dando uma dica para vocês quando vocês forem chefes, tá? E vocês são chefes. Tem um funcionário que sempre faz a mesma coisa. Ele pode até fazer bem. E se surgem novas situações? Então, vocês podem fazer um teste com ele. Dão uma nova situação para ele. E olhem, observem, prestem atenção como ele resolve aquela nova situação, né? Porque ele vai ter que colocar todo o conhecimento dele em prática para resolver aquela situação. E daí, no final, peçam para ele descrever o que ele fez. Por que ele fez aquilo? Por que ele fez aquilo daquele jeito? E daí vocês vão ver se ele tem capacidade ou não de argumentação e de resolver novos problemas. Isto é muito importante. Gente, hoje um colaborador, e eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, tanto na função de colaborador como na função de chefe, um colaborador, ele não pode simplesmente mais fazer as coisas sem pensar. Ele tem que pensar, porque uma hora ou outra vão surgir situações diferentes. E daí ele vai ter que pensar, ele vai ter que raciocinar. E a questão discursiva numa prova,
no próprio ENAD, ela serve exatamente para isso, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Só falando, continuando só. Ela tem um texto base e um enunciado. O enunciado deve ser linguagem simples, clara e sem ambiguidade, quer dizer, não é aquela que pode significar isso ou pode significar aquilo. Evitando o uso de palavras, expressões, textos, fórmulas, figuras, tabelas, entre outros, que não tenham função na questão. Quer dizer, ir direto ao ponto. O enunciado deve definir claramente a tarefa a se realizar e conter todas as informações necessárias para a resolução da questão. Vamos lá. O que deve se evitar? Deve-se evitar um tipo de questão que a resposta pode ser sim ou não. Daí não tem nem graça, né? Deve-se evitar proposições, palavras vagas, como comente, crie, discuta, discorra, disserte, dê a sua opinião. Por quê? Daí pode ser qualquer coisa está certo. Eu vou contar para vocês, eu já fiz questões discursivas e que eu coloquei no enunciado, dê a sua opinião sobre isto. Por que eu fiz isso? Porque eu queria realmente ver o que o aluno estava pensando, como ele estava julgando uma certa situação. Então, a gente tenta evitar isso, mas algumas vezes pode ser que a gente queira realmente fazer isso. Dê a sua opinião, discuta, comente, né? Porque eu quero ver até onde vai a capacidade de pensamento dele, né? Os itens devem ser iniciados, quando iniciados por que, quem, quando, onde, não avaliam nada. Então, sempre evitem isso. Vamos lá. Eu peguei a questão discursiva 5 do último ENAD de logística. Olha lá, ele dá um texto base. Quando uma transportadora investe de forma consistente em inovação tecnológica, babá. Segundo parágrafo. No quadro a seguir, apresentam-se alguns problemas relacionados à área de transportes, né? E algumas soluções. Então, se vocês olham no quadro, no lado esquerdo, problemas no atendimento de pedidos. Atraso, falta de informação, falta de sincronização. E soluções de tecnologia de informação, né? De TI. Então, para atraso, sistema de rastreamento. Falta de informações, internet, intranet, portal. Falta de sincronização, fazer sistema de fluxo de trabalho e rastreamento. E assim por diante. Então, ele tirou isso do Vitorino, Gestão de Transporte e Tráfego, também um livro muito bom, eu recomendo, tá, para essa área. Então, ele deu o texto base, estão vendo? Texto base. E daí, ele dá o enunciado a partir do texto base. A partir dessas informações, aponte 2 benefícios decorrentes da aplicação e tal, de cada um dos sistemas tecnológicos a seguir, tá? Então, ele tem tecnologia de rastreamento, o intercâmbio de dados, código de barras e o RIFT. De novo o RIFT, olha lá, gente. Olha que importante. Né? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, ele dá um texto base, ele dá problemas com soluções, ele dá uma situação, gente, que ele tirou lá de outro autor. Ele dá uma situação. E daí ele quer que você analise. O que está na tua cabeça? Pense, argumente. Quais seriam os benefícios decorrentes de cada um desses? Então, ele pede 2 benefícios e dá 4 situações. Você pode escolher 2 benefícios entre as 4 situações. No caso aqui, você não precisa falar 2 benefícios de cada situação. E daí, ele tem um lugar lá onde que você pode colocar a resposta. Oi? Tá acontecendo alguma coisa aí, gente? Estou ouvindo um barulho? Não, nada. Então, ele dá um quadro onde você pode colocar a resposta. Prestem atenção. Quando tem um número determinado de linhas, por exemplo,
de 1 até 15. Vocês não podem passar desse número de linhas. Mas, professor, é muita coisa para colocar. Daí, nós, professores, lá na empresa, lá no concurso, a gente vai avaliar outra coisa ainda. A tua capacidade de resumir uma grande informação em um pequeno espaço e, mesmo assim, aquele texto, aquela argumentação ser correta, ter nexo. Isso é uma outra coisa muito importante. Gente, pensem na prática. Teu funcionário chegou com uma dúvida para você. Você vai ficar 1 hora explicando para o teu funcionário? Não. Você vai tentar explicar em 5 minutos, né? Então, eu não preciso de 50 linhas para explicar. 15 linhas bastam. Eu vou explicar em 50 minutos. Eu vou resumir aquela situação para o funcionário em 5 minutos. Não vou ficar 1 hora falando com ele sobre aquilo, tá? Essa questão estava no PI, né, professor? Tava? Não sei. Tá. Não sei. Não sei de nada. Olha, Matheus, né? Isso. Matheus, você prestou atenção, Matheus, gostei. Estava lá. Bom, você sabe que eu gosto de vocês, né? E daí, gente, toda questão discursiva tem um padrão de respostas, né? Que quem elaborou a prova vai dar padrão de respostas. Então, aqui ele fala de cada uma daquelas tecnologias, ele vai falando prováveis benefícios. Então, aqui tem mais de 2 benefícios por tecnologia, tá? Então, se o aluno responder 2 que estejam aqui dentro, ótimo, ele ganha a questão inteira. Tá? Gente, deixa eu voltar aqui para a nossa aula, para a apresentação. Espero que vocês tenham agora entendido como que a gente faz a prova e por que a gente faz uma prova dessa maneira, tá? Porque são situações práticas. A gente vive isso. Eu acho que foi o Ivan, o Jonathan, um dos dois comentou, olha, professor, mas é assim em concurso público? É assim em concurso público, né? Então, hoje a gente está mudando a maneira de a gente fazer prova. Não é mais aquela prova decoreba, que eu coloco entre aspas, que é decoreba, não gosto desse termo. Por que eu não gosto desse termo? Porque os conceitos básicos a gente sempre tem que saber. Então, eu tenho que saber que um caminhão tem, aquele modelo de caminhão tem 6 pneus, 8 pneus, 12 pneus. Isso não é decoreba? Pô, eu sempre dou exemplo de um cirurgião. O meu pai tinha problemas sérios de coração, tanto que ele morreu por causa disso. Ele era para fazer um transplante, mas ele morreu antes do transplante, infelizmente. Já em 1997, já quase 24 anos. E eu sempre pego o exemplo do meu pai. Ele podia ter sido operado. Eu deixaria um cirurgião cardíaco operar ele, um cirurgião que não soubesse que o coração é dividido em 4 partes, que o coração é um músculo e tem 3 camadas. Vocês deixariam um cirurgião que não sabe isso operar o coração do pai de vocês? Mas isso é decoreba. O coração tem 4 partes. O músculo do coração é formado por tais camadas. Isso é decoreba pura, né? Mas eu não deixaria se o cirurgião não soubesse isso, gente. Me desculpe. Eu não deixaria. Meu pai não vai na mão de qualquer um, né? Não sei o pai de você, né? Espero que não. Fale, Bruna. Não quis falar nada. Decoreba... dizer que eu tô indo trabalhar, daí sair da aula, tá? Tudo bem, sem problema. Não esqueça de fazer depois da atividade de frequência, tá? Obrigada, Ivan. Beleza, tá? Pode deixar. Tchau, tchau, Bruno. Tchau, Bruno. Pessoal, então, não existe decoreba, porque os conceitos básicos você tem que saber, gente. Vamos pegar o famoso exemplo das etiquetas Rift, né?
que eu mostrei para vocês em sala o quanto é importante, as questões do ENAD mostram o quanto é importante, e vai ser já está sendo utilizada e vai ser muito mais utilizada a partir de agora. Se você não sabe que a etiqueta Rift ela tem um pequeno transmissor, que daí você precisa ter um equipamento para captar aquela transmissão, você precisa ter um software. Isso é decoreba, pessoal. Decoreba. Mas se você não sabe isso, você não vai saber como utilizar as etiquetas Rift. Você não vai saber para que elas servem, em que situações eu posso utilizar não, para que eu posso adaptar elas. Então, a partir desse conceito básico, você desenvolve o prático, tá? Coloque isso na cabeça de vocês. E isto vai ser julgado o tempo todo, inclusive na vida profissional de vocês. Por isso que a gente está mudando a maneira de a gente fazer provas, de a gente fazer questão, e por isso que existe o ENAD. O ENAD é para julgar que o aluno ele vai ter capacidade. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, já faz uma prova dessas, né? Você só pode exercer a profissão de advogado se você passar na prova da OAB. Só. E o que é a prova da OAB? É tipo ENAD. E por que a gente faz ENAD? Para saber se a pessoa está preparada para situações práticas. Só que ela só estará preparada para situações práticas com aquelas ideias básicas, aqueles conceitos básicos. Tá, gente? Então, eu espero que eu tenha ajudado, desvendado um pouco esse mundo para vocês. Agora, vocês vão ter que tirar 10 obrigatoriamente nas minhas provas, não quero saber. Vão ter que tirar 10 no PI, né, na avaliação multidisciplinar. E depois vão ter que tirar nota máxima no ENAD, porque vocês já sabem como pensar, já sabem o que vai ser exigido de vocês. Agora, a partir desse momento, eu gostaria que vocês vissem as nossas provas de forma diferente, tá? Não como um peso que vocês têm que carregar, tem que estudar para a prova, tem que decorar, tem que... Não, eu tenho que entender o assunto. Eu até posso ir um pouco de decorar algumas questões básicas, mas não vai adiantar nada se você não entender o assunto. Não raciocinar sobre aquele assunto básico, tá? Decorar, né, professor? Seria algum termo técnico, né, professor? Ter vocabulário, termo técnico, isso é muito, muito importante. Fala, professor, que eu queria fazer um argumento e também a gente tem que sair também. Mas meu argumento antes de eu ter entrado no ensino superior, eu tinha me arrependido muito de fazer esse negócio de decoreba aí. Eu fazia muito isso. Nossa, eu comecei a rever por conta própria, sabe? Comecei a rever o que eu tinha estudado, né? Para relembrar esses decoreba aí. Nossa, cara, evita isso. Evite que você esquece, cara. É melhor você entender o assunto do que... gente, eu aproveito essa fala do Jonathan só para acrescentar. Gente, tem muitas pessoas com as quais eu converso que eu começo a conversar de um assunto que não tem nada a ver com o assunto que eu sou especialista. E começo a conversar, começo a argumentar, e daí as pessoas pensam, Cláudio, você não estudou isso? Como que você sabe disso? Daí eu digo para as pessoas, gente, eu liguei A com B. Só isso. Eu conheço A, eu conheço B. A única coisa que eu fiz foi ligar A com B. Eu não fiz nada de extraordinário. Eu não sou Einstein da vida, Isaac Newton da vida, com QI 210. O meu QI não é muito baixo, não é altíssimo. Não é altíssimo. Mas o que eu fiz? Eu conhecia A, eu conhecia B. Eu liguei A com B. E isso fez com que a pessoa se espantasse. Não é o fato de eu conhecer A, não é o fato de eu conhecer B. O diferencial se dá, um monte de gente conhece A e um monte de gente conhece B. E mais um monte de gente conhece A e B. Só que tem pouca gente que liga com raciocínio, com inteligência, com capacitação, com capacidade,
o A com o B. E esse é o grande diferencial. E a gente tenta, nas questões que a gente faz, o ENAD, concurso público, tenta ligar A com B. Este é o melhor profissional, aquele que liga A com B. Tá certo? Ô, professor, Fale. essas perguntas que você mostrou aí para nós, Enad, agora, de logística, para a gente ver, tem algum site que a gente consegue ver? Pra gente... Tem. Se você colocar no Google, eu não me lembro de cabeça o site, tá? Desculpa. Tem certas coisas que eu não decoro, tá? Mas se você colocar lá ENAD Logística, ele vai entrar em alguns sites que aparecem as provas. Tchau, tchau, Jonathan. Até semana que vem. Ele vai entrar em sites que aparecem essas provas, tá? Vai entrar no site do, como que é, acho que é INEP. Se eu não me engano, é INEP, que é o instituto que faz as provas, tá? Daí você, por exemplo, logística, eu sei que teve ENAD em 2018 e acho que em 2016, se eu não me engano. Daí você seleciona lá o ano e tal. Coloca no Google, logística ENAD, tá? Beleza. Prova de logística no ENAD, coisas assim. Você vai achar. Eu não me lembro de cabeça o site. E daí, se você entrar no site do INEP, vai ter a prova e vai ter o gabarito das questões objetivas e vai ter mais um arquivo que é o padrão de respostas para questões discursivas, tá? Interessante, só para terminar a aula, interessante que eu adoro, que eu amo, que eu acho uma sacada fantástica, que no ENAD tem provas de conhecimentos gerais, que não adianta o profissional saber só a sua parte. Ele vai ser aquele profissional assim, sabe? E daí, quando aparece algo diferente, ou uma situação diferente, ou efeito da política sobre a logística, ele está assim, ele não consegue enxergar. Ele é, né, que nem um cavalo, sim, com aqueles negócios aqui do lado. Então, o ENAD, ele dá uma importância muito grande em conhecimentos gerais também. E conhecimentos gerais, como você obtém? Lendo notícias, lendo livros, discutindo com pessoas, etc. Tá? Isso faz parte da formação de uma pessoa útil à sociedade, não só aquele assunto que ela vai trabalhar. Eu amo que o ENAD faz isso. Eu amo. É fantástico. Fantástico. Bom, gente, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, foi bastante clareza nas questões aí. Tá, ótimo. Então, gente, prestem atenção que... eu queria dar um recado. Depois eu vou mandar um e-mail para vocês. Eu queria que vocês me mandassem o mais rápido possível todas as equipes que já foram formadas, tá? Para daí eu começar organizando a escala de trabalhos, tá? Para não fazer muitos trabalhos para todo mundo e cada semana uma equipe diferente, uma ou duas vão fazer trabalhos para discutir com a gente. Tá certo? Tá certo? Mandar no e-mail, senhor? Hã? Mandar as equipes no e-mail ou lá no grupo? Isso, no e-mail mesmo, tá? No e-mail. Tá bom? Eu fico esperando então. E eu vou mandar um e-mail para vocês para relembrar isso também. Tá certo? Beleza. Pessoal, não se esqueçam de fazer atividade de frequência, por favor, tá? Ela vai ficar aberta só até segunda-feira que vem, 23h59. Tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Até. Boa semana. Boa semana, hein? Tchau, tchau. Boa semana para vocês também. Boa chuva.